Atualmente eu estou lendo o material de um livro que se chama Uma Breve História das Mentiras de Fascista. E agora eu vou ler uma parte do resumo desse livro que eu encontrei em um site que se chama A Terra é Redonda. Isso daqui é tipo Red Pill versus Blue Pill, verdade versus mentira. Então toma essa verdade aqui pra você. Uma das principais lições da história do fascismo é que as mentiras racistas conduziram a uma violência política extrema. Hoje, as mentiras estão de volta ao poder. Essa é, agora mais do que nunca, uma lição importante da história do fascismo. Se quisermos entender nosso preocupante presente, precisamos prestar atenção na história dos ideólogos fascistas e como e por que a retórica desses homens levou ao holocausto nazista e à guerra e à destruição. Precisamos da história para nos lembrar como tanta violência e tanto racismo aconteceram num período tão curto de tempo. Como foi que os nazistas e outros fascistas do planeta chegaram ao poder e assassinaram milhões de pessoas? Eles fizeram isso espalhando mentiras ideológicas. O poder político dos fascistas derivou significativamente da cooptação da verdade e da ampla propagação de mentiras. Atualmente, nós testemunhamos uma onda emergente de líderes populistas de direita no mundo todo. E é bem semelhante aos líderes fascistas do passado. Uma grande parte do seu poder político é erigida questionando a realidade, endossando o mito, ódio e paranoia e promovendo muitas mentiras. Esse livro apresenta uma análise histórica da utilização das mentiras políticas pelos fascistas e da mentira como eles entendem como verdade. Essa questão se tornou extremamente importante no momento atual. Uma era, às vezes, descrita como pós-fascista e outras vezes como pós-verdade. A proposta é apresentar um recorte histórico que convide a uma reflexão profunda sobre a história da mentira nas políticas fascistas, de modo a nos ajudar a pensar sobre a utilização de mentiras políticas nos tempos atuais. A mentira é certamente tão velha quanto a política. Propaganda, hipocrisia e falsidade estão onipresentes na história das lutas pelo poder político. Esconder a verdade em nome de um bem maior é um traço distintivo da maior parte, ou se não de toda parte, da história política. Liberais, comunistas, monarcas, democratas e vários tiranos do poder também mentiram repetidamente. Que fique bem claro, os fascistas não foram os únicos grupos que mentiram na sua história. Tampouco seus descendentes são os únicos a mentir hoje em dia. São vários grupos de política que utilizam a mentira. Na verdade, o filósofo alemão e judeu Max Horkheimer observou certa vez que a submissão da verdade ao poder se encontra no coração da modernidade, mas ao mesmo tempo o argumento pode ser usado para épocas passadas. Na história mais recente, estudar os mentirosos fascistas não deveria significar deixar os liberais, os conservadores e os comunistas fora do grupo, porque eles são mentirosos também. Na verdade, as mentiras, bem como o entendimento elástico da verdade, são marcas distintivas de diversos movimentos políticos. Mas o ponto que pretendo esclarecer nesse livro é que os fascistas e agora os mentirosos populistas jogam no mesmo time. A mentira fascista não é nem um pouco típica. Essa diferença não é uma questão de gradação, ainda que a gradação seja significativa. A mentira é uma característica do fascismo, de modo que não ocorre em outras tradições políticas. A mentira é incidental no, digamos, liberalismo, de uma maneira que não ocorre no fascismo. E, na verdade,
quando se trata de enganações fascistas, elas partilham poucas coisas com outras formas de política da história. Elas estão situadas além das formas mais tradicionais de duplicidade política. Os fascistas consideram que suas mentiras estão a serviço de verdades simples e absolutas, que são de fato mentiras bem maiores. Assim, as mentiras deles na política justificam uma história à parte. Esse livro, ele aborda a posição fascista sobre a verdade, que estabelece as bases daquilo que se tornou uma história fascista das mentiras. Essa história ainda ressoa nos nossos tempos atuais, sempre que os terroristas fascistas de Oslo a Pittsburgh e de Christchurch a Poway decidem, após transformar mentiras em realidade e colocá-las em prática com violência letal. Aqui no livro ele citou o exemplo de um fascista dos Estados Unidos que fez um massacre num Walmart em El Paso, no Texas, num dos mais terríveis atentados anti-hispânico da história dos Estados Unidos. Esse fascista terrorista inventou uma mentira para assassinar pessoas inocentes. E a ideologia e a estratégia dos fascistas é praticamente essa mesmo. O próprio racismo fascista se baseia na mentira de que os humanos são hierarquicamente divididos entre raças superiores e raças inferiores, que é uma afirmação totalmente falsa. Ele se fundamenta numa fantasia puramente falsa. Eu não vou ler o material todo do site porque é muito grande, então eu tô resumindo aqui algumas partes. O fascismo, ele começa a agir por baixo, mas é legitimado a partir de cima. Quando o presidente Bolsonaro menospreza abertamente os brasileiros de descendência africana, ou quando o presidente americano Donald Trump trata os mexicanos como estrupadores que estão invadindo a América em caravanas, eles estão legitimando um raciocínio fascista para que seus seguidores políticos ataquem essas pessoas. Não é exatamente isso que tá escrito no site, eu tô resumindo aqui. Galera, eu não vou ler o site aqui todo, porque o site tem um material muito grande, muito complexo. Se você quiser, você acessa o site aí. O site se chama A Terra é Redonda. E o material que eu tô lendo se chama Uma Breve História das Mentiras de Fascista. Acessa o site aí pra você conferir o material completo. Eu vou resumir aqui em poucas palavras. Os fascistas, tanto os fascistas do Brasil como o de outros países, eles espalham várias mentiras e ameaçam as pessoas com arma. Essa é a ideologia deles, praticamente é baseado nisso. Toma muito cuidado com esses fascistas, são altamente perigosos.